último dia do 2º Congresso Internacional de Intercessão e Adoração dos Gideões 24 horas. E assim como nos 2 primeiros dias, hoje também vai ter muito louvor, adoração e ministrações que vão tocar o coração. Aqui a pastora Ângela Valadão Sintra, que comandou aí os 3 dias de congresso. Pastora, já está chegando ao fim desse 2º congresso. Qual que é a expectativa? Superou as expectativas? Sim, superou em muito o agir de Deus, o mover do Senhor. Caravanas que vieram, irmãos que viajaram a noite toda e vão viajar essa próxima noite toda. Aqui estão, querendo mais do Senhor, ver jovens, ver no chamado de santidade, aqui ficar coalhado de pessoas prostradas diante de Deus. Isso é maravilhoso. E por falar em jovens, eles não ficaram de fora. À tarde, o pastor Kaiser Vasconcelos trouxe uma mensagem especialmente para eles. Pastor, como atrair os jovens, então, para esse assunto? Durante muitos anos, a igreja ela não soube lidar com os jovens. Os jovens, então, eles foram engolidos para o mundo. Então, não adianta a gente fazer estratégias que são semelhantes às que o mundo usa. Nós temos que não falar para o jovem o que ele está fazendo de errado, falar para ele o que Deus tem para ele viver uma vida livre do pecado. Como que eles têm reagido a esse assunto? Qual que é o retorno que vocês têm disso? Os jovens estão preparados para a volta de Jesus? Hoje, a nossa juventude está muito detonada. As boates, os bares e a questão do vício, eles estão muito detonados, né, com o pecado. Mas o pecado não é maior do que o poder de Deus. A estratégia que nós temos que ter é a própria vida de Deus, a santidade, a consagração. Eles têm que se sentir atraídos, porque perguntar se eles estão prontos para a volta, ou se o adulto está, se eu estou, se você está. A questão não é a volta do Senhor, a questão é o hoje e o agora. Seja um sobrevivente, porque sobreviventes têm cicatrizes da guerra, que fazem, querido, fazem ele lembrar, com detalhe, de cada batalha que ele teve. Aqui com a Luana, com o Juba, e eu vou saber deles como que vocês abordam, como que vocês se preparam para esse tempo, a hora final. Bom, a gente dos Gideões Jovens, a gente aborda esse tema falando que tem como o jovem na sociedade de hoje viver em santidade. Então a gente prega a importância da oração, a importância da leitura da palavra, a importância do jovem usar os dons e os talentos que ele tem para honrar o nome de Deus. Seja a dança, seja o teatro, seja a arte, usar isso no nosso meio para mostrar para o jovem que Deus está voltando e o que a gente tem feito para nos santificar como igreja. Certo. E Juba, como é que você vê esse tema? Como que é isso na sua vida? Olha, é uma coisa assim que a gente, com a faculdade, com as coisas que a gente tem para fazer, é muito assim, é difícil, mas a gente tenta, a gente está sempre reunindo, a gente está sempre buscando, a gente está sempre voltando atrás, pedindo ajuda a Deus para que tudo dê certo, né? E graças a Deus a gente está, assim, com esses Gideões Jovens, a gente está tendo esses eventos, a gente está participando e assim, a gente está dando o melhor da gente, isso nossa parte a gente está fazendo. E na continuação aqui dos trabalhos do Congresso, eu converso agora com o pastor Paulo Sintra. E aí, pastor, como que as pessoas podem se preparar para essa hora final? Nós sabemos que Jesus é como um mar de água doce e que sacia a sede de todo homem, sede de amor, sede de paz, sede de alegria, sede de perdão, de salvação, de libertação, mas não basta saber, é preciso entrar nesse mar. Muitos de nós só molham os pés e não continua. É preciso a gente caminhar, entrar nesse mar, mergulhar nesse mar, a ponto de não dar pé mais. A palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oração e adoração são 2 passos, como nossas 2 pernas, que caminham juntos, para que nós possamos entrar nesse mar. Se não orarmos e se não adorarmos,
E se não vivemos a palavra de Deus, não tem como a gente conhecer mais e mais o Senhor. E agora eu converso com a Lu Alone, que está deixando o congresso ainda mais bonito com a voz dela, né, adorando o Senhor Jesus. Lu, como que foi a escolha do repertório para esse evento? Foi totalmente diferente do que eu costumo fazer. Normalmente eu preparo uma lista, eu oro e escrevo uma lista e levo para a banda. E dessa vez nós chegamos no primeiro ensaio para os Gideões e a banda me perguntou: Lu, cadê a lista? E eu falei: gente, não tem lista. Eu senti que nós deveríamos orar juntos como banda, porque é um tema muito importante, a volta do Senhor. Então nós tivemos um ensaio inteiro onde nós oramos. Nós começamos a chorar na presença do Senhor e de repente nós começamos a cantar e a lista começou a fluir. E a gente anotava as músicas que nós estávamos adorando e cantando sobre a volta do Senhor e glorificando e cantando quanto que Ele é santo e majestoso e lindo. E aí, de repente, começou a formar essa lista nos nossos ensaios. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E no congresso também teve uma apresentação dos Gideões Mirins, não é mesmo, pastora? Pastora, como abordar esse tema com os Gideões Mirins, os Gideões Teens, a volta de Cristo? Falar sobre crianças, para mim, é uma coisa muito gostosa. E a criança de hoje tem sofrido muito, porque é uma geração muito diferente de outras gerações. Na verdade, nós temos crianças que precisam muito de receber mais alimento do que as crianças do passado. Porque elas são crianças que vão enfrentar um mundo bem mais difícil, um mundo mais comprometido com a promiscuidade, com a maldade, com a violência. Então, esse é um tema muito importante para as crianças. A Hora Final é um tema que fala sobre o momento que as crianças estão vivendo, e não está nada fácil para as crianças hoje, não. Já é o segundo congresso. Eu gostaria de saber o que fica quando termina um congresso como este, qual que é a lição que Deus deixa para as pessoas que participam. Bom, em relação ao que foi o meu tema, né, qual a lição que as pessoas receberam foi a necessidade de se importarem mais com as crianças, de perceberem realmente assim, o que é importante para as crianças, de entenderem o tempo de Deus para essa geração de agora e realmente se mobilizarem. A igreja precisa de se mobilizar para alcançar mais as crianças que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Tá certo, pastora, muito obrigada. E você continue aí assistindo a nossa matéria, que tem muito mais do congresso. Cumprindo o compromisso de orar pelas crianças de todas as nações até o fim. Cumprindo o compromisso de ler a minha Bíblia, pois sou um Gideão Mirim. Desde o início do congresso, vocês acompanharam o quadro sendo feito aqui pela Deise. E hoje, no último dia, ela já finalizou essa obra. Deise, qual que foi a técnica utilizada? Eu usei a técnica mista, que é a pintura como base, né? Pintura em acrílico e a colagem depois por cima. Duas técnicas juntas. E o que significa este quadro? Bom, o quadro, o tema dele são as nações no centro da vontade de Deus. Então, é também inspirado ali no Salmo 67, versículo 2. Isso tem que mostrar, né? Então é assim, ele tem o caminho todo convergindo para a cruz, que a cruz aqui ficou representando o sangue de Jesus, por isso que eu coloquei vermelho,
e todos os caminhos e as nações buscando a salvação e indo para o centro da cruz, que é Jesus. E destaquei também o Brasil, que é o nosso país, porque nós já tomamos posse que o Brasil também é de Jesus. E agora, esse quadro tão bonito vai para onde, David? É uma doação que eu estou fazendo para o Ministério Gideões, para a pastora Ângela e pastor Paulo, e eles ficarem à vontade para o que eles sentirem depois no coração o que fazer. O grupo DNA Kids não ficou de fora e fez uma bela apresentação. Nessa coreografia em específico, nós estamos abordando a paz para as nações, né? Então, nós trouxemos para dentro, a coreografia fala da realidade da criança, né? E a Bíblia fala que o reino é deles. Então, nós trouxemos de uma forma bem gostosa, bem simples. As crianças vão mostrar que elas descansam em Deus. E que é isso que a gente, como adulto, tem que aprender com eles, né? Que o reino é deles, o reino pertence para eles. Nós vamos aprender com essa coreografia a descansar em Deus e trazer essa paz para as nações, sendo como crianças. Para fechar a noite, nada melhor do que ceiar com os irmãos, ouvindo a pastora Ângela Valadão. Assim como desce a chuva, a neve vem dos céus e não retornam sem primeiro regar a terra, fazê-la fecunda e brotar, assim seria a palavra que saísse da sua boca, não voltaria vazia, mas faria duas coisas: para dar pão ao que come e semente ao semeador.